pam, pam, pam. Sabe o que é isso que eu tô cantando? Não, Ó que doido. gosto. Só que o meu ouvido musical, ele é um pouco estranho, sabe? Hum, Geralmente, o meu ouvido, ele grava e assimila sons que normalmente as pessoas do comuns, né, não ouvem muito bem. Por exemplo, esse ritmo que eu tô marcando, né? Pam, 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 pam. Sabe que instrumento é esse? não, É o baixo dentro do Tecnobrega. aí foi longe, eu não ia nem chutar um baixo. É, eu sou meio. Meu ouvido pega muito baixo, sabe? Em qualquer ritmo musical. Não sei por quê. Tem algumas músicas que eu me pego cantarolando, né? Sim, Eu tô cantarolando o baixo da música. Agora, detalhe, eu não sou músico. É estranho demais isso, né? um grande ponto se pensar. Muito estranho isso aí. Beleza. Vamos lá? Ó, Então, olha só. Pelo celular, tem algumas funções que tu vai descobrindo aí no decorrer do dia, tá? É, primeira delas, eu acho que você passando pro lado, uma das telas, ele vai ampliar, ele vai dar ênfase para apresentação. Vê se tu consegue encontrar. já tá. Já? Beleza. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma recapitulada no nosso mapa, tá? Pra gente saber onde é que a gente parou, onde é que a gente tá. Então, a ventilação mecânica, ela é dividida em etapas. Essa primeira etapa aqui, a gente trabalhou ela muito bem, não foi? Sim, caso clínico. Que foram os filtros que a gente tem que passar aqui nessa etapa do caso clínico, tá? Depois da etapa número 1, nós entramos no checklist. Já? Se tu sair da apresentação, teu celular trava pra mim. Já? Já. Tá. Samília, Oi. tá me vendo? Sim, Tá. Já expulsou todo mundo? já. Agora Já? já. Então bora. Ó, outra coisa, por exemplo, se alguém mandar uma mensagem pra ti no meio da apresentação e tu clicar nela pra ler, o teu vídeo ele corta pra mim, tá? Então, Tá. evita tirar o espelhamento de tela, tá? Senão ele trava. Então, se tu mudar a tela, por exemplo, do teu celular pra qualquer outra coisa, trava a tua apresentação pra mim, tá bom? Só esse detalhe que você, pelo celular tem esse probleminha, tá? Então, lembrando, a gente trabalhou bem o caso clínico, etapa 1, trabalhamos bem o checklist, que é a etapa 2, e nós vamos entrar hoje aqui nessa terceira etapa, tá? Que é justamente a etapa onde a gente vai começar a individualizar os nossos parâmetros ventilatórios, correto? Sim. Só que antes da gente chegar nela, diretamente, nós vamos fortalecer algumas bases da ventilação, tá? A gente vai relembrar, vamos rever algumas coisas que são importantes para a gente dar seguimento aqui no cronograma. Então tá aqui, ó. Tá? Qual que é a primeira base que a gente vai fortalecer? São os gráficos escalares, tá bom? Na ventilação mecânica existem diversos, tá? Diversos gráficos de ventilação, diversos. Alças, loops, gráficos escalares, enfim, vários. Só que três deles têm um destaque maior, né? Não por serem os mais importantes, não é por isso. Mas eles se destacam mais por serem mais comuns de nós vermos no dia a dia,
tá bom? E quem são esses três gráficos que mais se destacam? São os gráficos escalares. Por que que eles têm esse nome? Porque eles trabalham dentro da escala tempo. Tá? Por isso que o nome técnico de cada um deles é gráfico volume-tempo, fluxo-tempo e gráfico pressão-tempo. Tá bom? Aqui. Aqui à esquerda eu deixei o padrão de normalidade desses gráficos no modo a volume. E aqui à direita o padrão de normalidade desses gráficos, mas em modos a pressão. Tá? Vamos começar falando primeiro aqui da esquerda para a gente falar algumas curiosidades e peculiaridades de cada um. O gráfico volume-tempo, ele é dado na maioria dos ventiladores em ml, tá? Você tem aí a possibilidade para poder mapeá-lo, tentando encontrar a unidade daquele valor que está aparecendo ali. Então, geralmente, é dado em ml. Porque, geralmente, tem algumas raras exceções de alguns ventiladores que dá o volume em litros. Mas mais de 90% é dado em ml. Ainda nesse gráfico, ele é o único que sai do zero e vai voltar para o zero, tendo uma leitura só com valores positivos. Ele é o único que faz isso. Então ele sai do zero, volta para o zero e a leitura dele toda são valores positivos. Tá bom? Aqui. Agora no gráfico fluxo-tempo, ele também sai do zero, da linha de base. Ele também sai da linha de base. Ele também volta para a linha de base, igual ao anterior. Só que tem uma diferença agora, porque ele é o único que vai ter uma leitura positiva e também negativa. Ele é o único que faz isso. E no gráfico pressão-tempo, ele é o único que não trabalha em cima do zero. Ele trabalha acima dele. O zero está aqui embaixo. Ó. Sim. E o gráfico pressão-tempo trabalha acima do zero, tá vendo? Sim. É o único também que faz isso. Então essas são algumas curiosidades sobre os gráficos escalares. E agora eu fazendo uma comparação entre... sabe o que tá ruim? Eu tô falando e tô conseguindo me ouvir de volta no teu retorno. Tem alguma coisa além da chamada aberta no teu celular? Hum, Tá só o celular. É, Agora, não tem nada ligado. não, tô falando no teu próprio celular. Não tem nenhuma outra aba aberta também? Não, Instagram, YouTube, WhatsApp. peraí, eu não sei. Ah, tem as outras abas, peraí. Isso, fecha pra mim, por favor. Ok, fechado. Pam, param, pam, Eu vou- pam. Bora ver se Foi, melhorou. para. Bora ver se para. Deixa eu colocar em não perturbe aqui pra ver se muda alguma coisa. Pronto, Oi? melhorou? Oi, Bora indo aí, eu vou vendo, eu vou testando. Pode ser beleza. alguma coisa de conexão, mas depois a gente vê isso. Ok. Mas essa primeira parte que eu discuti, tudo bem? Sim, Beleza, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai fazer uma análise comparativa entre as características, tá? Aqui eu tenho características a volume, aqui eu tenho características a pressão, tá bom? Então, a gente vai analisar um por um. Olha o gráfico volume-tempo, por exemplo. A volume, ele tem uma entrada, um enchimento pulmonar em um padrão bem linear. A curva, ela tá inclinada, ok, mas percebe que a linha é bem reta? uhum, Isso acontece pelo padrão do fluxo aqui embaixo, que ele é um fluxo constante.
Alguém me chamou aqui. Não sei quem foi. Estranho isso. Ah, é a chuva. Deixa eu fechar aqui as portas aqui rapidinho que vai chover. Tranquilo. Só um instantinho. Pronto, vamos lá. Prontinho? Sim. É a chuva que tá querendo começar a riar já pra cá. Tu moras em que bairro? É, coqueiro. Coqueiro? Como é que tá pra ir o céu? Tá claro ainda? Tá, só tá querendo chuviscar, mas tá de boa. É, aqui já tá querendo, já tá fechando. Já até fechei as coisas aqui. Pois então, Samir, como eu tava te explicando, né? Sim. No gráfico escalar volume e tempo, a gente tem aqui um enchimento, né, na fase inspiratória bem linear, e isso acontece em virtude desse padrão do fluxo aqui, que é um fluxo quadrado, tá? Um fluxo constante. Ok? Então, esse fluxo que é a causa desse padrão de enchimento bem linear, tá bom? Ok. Quando eu comparo agora esses padrões de normalidade a volume com os de pressão, tem mais diferenças. Lá nos modos que controlam a pressão, esse enchimento aqui, ó, ele já tem um padrão mais arredondado, percebe? Uhum. E por que que isso é dessa forma? Porque agora o padrão do fluxo lá embaixo mudou. Agora eu não tenho mais o fluxo constante, quadrado, ele é desacelerado. Então no início o ar entra mais fácil e depois ele vai progressivamente perdendo velocidade, perdendo velocidade, perdendo velocidade até acabar a fase inspiratória. Então, o maior responsável por, por esse volume aqui de enchimento e ter essas mudanças, o maior responsável por isso é o fluxo. Tá? Então, se o fluxo muda o shape, esse formato de entrada do ar vai mudar também. Ok? Ok. Vamos falar do gráfico de pressão agora. A volume, a pressão é livre, né? Então, a pressão não é controlável. Por isso que o padrão dele é de subida. Um padrão ascendente. Já em modos de controle de pressão, como o próprio modo fala, controlam a pressão. Então, se a pressão é controlada, ela rapidamente atinge o que você quer, rapidamente, e fica até o final. Gostei. Ok? Uhum. Se tu analisares com muito cuidado, tudo que eu desenhei foi só metade do gráfico, percebeu? Sim. Porque a diferença entre eles só tá nessa zona. Só tá nessa fase. O restante é igual. Olha só aqui a volume, como é que é essa fase expiratória. E olha lá a pressão, como ela é. Sim.
Não é idêntica? Uhum. Olha agora aqui no de fluxo. Ela vai ao pico de fluxo ex e volta progressivamente. E aqui, a mesma coisa. Vai e volta. E no de pressão, vai e para acima do zero. E aqui também, para acima do zero. Alguma dúvida em relação aos gráficos escalares? Não, Não? assim, os nomes eu vou, você já passou os nomes, eu vou demorar um pouquinho para realmente aprender os nomes de cada gráfico. É porque eu já vi que é um ascendente e tal, mas ficou bem explicativo a função de cada um. É só mesmo a questão de memorização dos nomes de cada gráfico, que ainda Hein? eu fico mais Não, mas aí a gente vai ter que fazer isso agora. Vamos lá, por parte. Esse beleza. gráfico que eu estou marcando aqui, esses dois. O que está escrito aqui? Volume. Esse é o nome do gráfico. Não, não. Porque agora há pouco Hum, você falou do de pressão aqui embaixo, que tá. ele vai, segue. Aí nessa curvazinha, ela tem um nomezinho enfim, que nomeia essa forma de pressão, entendeu? Tá, entendi. Aí é só nessa parte que eu falei que provavelmente eu vou precisar anotar bem para dar uma visualizada de vez em quando, pra realmente Isso. fixar. Tá. Mas pressão, volume, fluxo, ok. Beleza. Então, na verdade, não é o nome do gráfico que tu teve dificuldade, é em reconhecer o padrão de normalidade de cada um e por quê. É diferente. É ou não é? Sim, sim. Por exemplo, olha só. Vou te mostrar uma forma de tu treinares isso, tá? Uma Ok. forma correta de tu treinares. Tu vai colocar aqui, ó, modo VCV. Não, deixa eu apagar isso aqui e botar de cor preta. Modo VCV, tá bom? Primeiro gráfico que tu vais desenhar é o gráfico volume versus tempo. Esse é o primeiro gráfico que tu vai desenhar. Então, o gráfico volume-tempo em VCV, ele tem uma entrada do ar reta, bem retinha, e a Uhum. fase ex eu vou fazer de outra cor. Já tem uma fase expiratória mais arredondada. Esse aqui é o desenho do gráfico volume-tempo em VCV. Por que esse gráfico de volume ele tem essa entrada bem reta? Ocorre em virtude do padrão do fluxo. E aí a gente vai desenhar aqui embaixo o gráfico fluxo tempo. É desse jeito que tu estuda. Vai escrevendo e devagarzinho tu vai desenhando um por um, até eles ficarem bem fixos na tua mente. Então, o gráfico fluxo-tempo no modo VCV, ele vai ter uma entrada do ar quadrada e a fase expiratória vai atingir o pico de fluxo ex e vai voltar para a linha de base. Esse aqui é o desenho do gráfico de fluxo em VCV. Então, esse padrão reto do volume ocorre porque o fluxo é quadrado. Ok? Sim. Então, por que o volume tem um enchimento linear? Me responde. Porque o volume que é dado no ventilador, ele é Não, controlado. Então, é o não, que a não, gente não. Não manda. é. Não. Não é essa a resposta. Eu acabei de te dar antes de te perguntar a resposta. Ó, eu vou responder para ti. O volume, ele tem esse enchimento aqui linear porque o fluxo é constante. Essa é a resposta. Ai, com minha cabeça. Tá? Essa é a resposta. Então, por que o volume tem um enchimento linear? Porque eu É fico porque o fluxo é constante. É essa a resposta. então, Tu vê que é uma resposta bem objetiva, não é prolixa, não dou voltas para responder. Ventilação mecânica, as coisas são bem objetivas e diretas.
Tá bom? Tu lembra que lá na primeira aula nós estávamos falando sobre as características de cada modo ventilatório? A gente fez até uma atividadezinha de fixação. Uhum. Lembra? Quando tem que ser VCV, quando tem que ser PCV, quando tem que ser PSV. E lá naquela aula, tu aprendestes que no modo VCV, concentra aqui, não desvia o olho, Não, eu tô olhando as anotações também. tá? Só concentra aqui, que eu tô desenhando pra ti. Eu te falei lá naquela aula que o modo VCV, ele tem por identidade duas coisas. Quais são as duas coisas? Ele tem o volume, Fixo. e isso, muito bom. Show. Não é esse aqui não, eu escrevi errado. O fluxo. E o fluxo, tá? Ambos são fixos, Uhum. ok? E quem é que é livre? É a pressão. Boa, então tu já lembrou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa teoria e relacionar com a prática gráfica do modo. Tá. Tu acabou de falar que a pressão é livre. Tu acabou de falar, não foi eu que dei a resposta, foi você. Então, como é que eu represento uma pressão que é livre? Bem, vamos lá. Aqui está o gráfico. Escalar, pressão, tempo. Tá bom? Ok. Então, ele tem uma pressão condutiva e depois ele inclina. Tá? Vou fazer mais bonitinho isso aqui. Aí. E por que ele sobe desse jeito? Ele sobe sempre de forma ascendente? É porque tu acabou de falar que ele é livre. Uma hora pode ser mais alto, uma hora pode ser mais baixo. Porque se isso aqui fosse controlável, o desenho seria igual como é o fluxo. Só que o VCV não faz isso com a pressão, ele não controla ela. Então ela tem um formato ascendente em virtude disso. E como é que ficaria o desenho aqui da fase expiratória? Volta para a linha de base e fica. Até o próximo ciclo. Até o próximo ciclo. Tá. Então eu separei por cores. Preto é a ins. Deixa eu até tirar essa cor aqui para não confundir. Isso aqui é fase inspiratória. Fase inspiratória, fase inspiratória. E vermelho é a fase expiratória. Tá bom? Eu acho que às vezes a gente aprende de um jeito tão bruto que acaba ficando perdido nas partes simples. Mas é essa que é a minha função, é tentar passar para ti a coisa bem direcionada e didática, tá? Eu sempre vou passar um caminho que é super compreensível. Se a gente não tá alcançando esse objetivo por um caminho, existem vários outros e a gente vai mudando até encontrar uma forma que tu consiga absorver com tranquilidade. Isso é mais importante. Bora aqui relembrar uma coisa. O gráfico escalar volume e tempo, qual é a unidade dele? É a ml. Tá? Tá. Lá no gráfico fluxo-tempo, qual é a unidade dele? É tempo. Litros por minuto. Isso não tem. Lá no gráfico pressão-tempo, qual é a unidade dele? Se não souber, é só falar, Walter, eu não lembro. Não tem problema. Eu não sei. Centímetros de água. Centímetros de água. Tempo. Tudo isso foi o que eu te ensinei agora há pouco. Dessa forma é que tu vai estudar isso. Como? Pegando uma folha em branco e botando nome, desenhando, usando duas cores no mínimo para poder destacar a fase ins e a fase ex, botando a unidade de cada gráfico,
botando a sigla do modo ventilatório correspondente. Então, tudo isso, quanto mais tu replicar em um papel em branco, mais fácil vai ficar. Tá bom? Ok. Depois que tu fizertes agora em VCV, tu vais fazer a mesma coisa, só que agora para os gráficos de pressão, ou pressão controlada ou pressão de suporte, que a característica gráfica é praticamente a mesma, tá? Os modos de pressão. Então, bora lá. Vamos desenhar primeiro o volume e tempo, tá? Só que agora em modos de pressão. Qual que é a diferença? É a fase INS, né? A fase INS ela já sobe mais assim, ó, mais arredondada. E a fase EX também continua arredondada. Então esse formato mais arredondado, ele ocorre porque o fluxo lá embaixo mudou também. O fluxo agora é um fluxo desacelerado. Ele sobe, desce. Lá embaixo ele desce e sobe. Então esse formato aqui de enchimento no gráfico volume e tempo, ele é nesse formato mais abaulado, mais arredondado, porque o fluxo mudou. Antes era quadrado, agora é desacelerado. Sobe e desacelera. Atinge o pico e desacelera. Por esse formato diferente que ele muda também o padrão da curva de volume. E a pressão? A pressão é fácil. Se o modo controla a pressão, ela vai ser rapidamente atingida. Ela vai ser rapidamente atingida. Chegou onde tu quer? Sim. Então ele segura, 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 segura. É que ficou muito ruim esse gráfico aqui. Mas até aqui, pronto. Ele atinge rápido o que tu quer e segura, 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 até acabar a fase inspiratória. Ah, acabou a ins, beleza. Então a gente vai para ex. E ele para lá em cima da linha. A unidade é a mesma, aqui continua sendo ml, aqui continua sendo litros por minuto, aqui continua sendo centímetros de água. O que é preto é ins. Ins, ins, ins. E o que é vermelho é ex. Ex e ex. Aqui é dado em ml, aqui em litros por minuto, e lá embaixo é dado em centímetro de H2O, centímetro de água. O nome aqui é volume tempo, o nome aqui é fluxo tempo e aqui é pressão tempo. Ok? Ok. Então tudo que eu fiz aqui desenhando para ti é a mesma coisa que está aqui. Tá bom? Tá. Show de bola. Eu vou aproveitar esse desenho aqui para eu falar outras coisas importantes. Tá? Que são as fases do ciclo ventilatório. São 4. 2 delas tu já conheceu. Quais são as 2 que tu acabou de conhecer? A INS e a EX. Daí agora tem 2 pontos que a gente tem que destacar. Esse aqui, que eu vou colocar como número 1. E esse aqui que eu vou colocar como número 2. O que é o número 1? O número 1 é o disparo, que é o início do ciclo. E o número 2 é a ciclagem, que é a transição entre a INS e a EX. Ok? Uhum. Agora aqui nesse gráfico de baixo, bem aqui nesse ponto onde começou o ciclo, está o número 1 e bem lá na transição é a ciclagem. Em vez de 1 e 2, eu vou colocar como D de disparo e C de ciclagem, melhor.
aqui D de disparo e C de ciclagem. E lá no gráfico de pressão, bem aqui, é o D de disparo e lá na transição, ciclagem. E essas são as 4 fases do ciclo ventilatório. Disparo, fase inspiratória, ciclagem, fase expiratória. Ciclagem. Tá. Vamos fazer a mesma coisa agora nos gráficos de pressão. Bem aqui onde é o início, é o disparo. Lá na transição é ciclagem. Bem nesse pontinho que começou o ciclo, é o disparo. E aqui nessa transição é a ciclagem. Bem aqui é o disparo. E nessa transição é a ciclagem. O início sempre vai ser o disparo e Sempre é a o disparo. transição sempre a ciclagem. Aqui. Ciclagem. Tudo bem? Uhum. Esse desenho aqui, Samir, não é para te fazer ele agora, tá? É para tu ver como que faz ele e tentar replicar isso sozinha. Ok. Eu vou bater um print aqui dessa imagem para enviar para você, Tá ok. para te ajudar e servir como base, tá? Samir. Pronto. Serve como base. Tá? Então, a primeira fase, né? Tá assim, ó. Primeira fase é o disparo. Segunda fase. Segunda fase é a fase inspiratória ou inspiração. Terceiro é a ciclagem. Quarto é a fase da expiração. Tá bom? Mandei pro teu WhatsApp agora. Tá ok. Então a gente já sabe o nome dos gráficos. Cada gráfico a gente já sabe o nome das fases. E agora eu vou fazer uns testezinhos, uma atividade de fixação com você. Ok. Bom, então vamos lá. Primeiro, esse gráfico aqui, ó, eu acabei de desenhar. Qual é o gráfico escalar que eu desenhei? De qual modo ele é? Não vou te falar, é isso que eu quero saber. Pressão. Então, modo tu já acertou. É modo de pressão. Ou pressão controlada ou pressão de suporte. Uhum. Mas qual que é esse gráfico aqui? Ele é de volume e tempo. Boa, excelente. E por que que ele tem esse formato aqui mais arredondado no enchimento? Porque o volume ele não é controlado. Porque Tá, não é essa a resposta. É, tá, ok. Porque Por que que o volume tem esse enchimento aqui mais arredondado? O não sei faz parte, tá? Da mentoria. Não te condena por não lembrar tudo. A gente não é uma máquina. Tu tá pegando muita coisa agora. ela foi explicado tudo isso nesse instante. Eu não consigo explicar. Tá, então vou te Eu explicar. sei que é pressão, mas eu não consigo expor por quê. Tá, não se desespere. Vamos lá. Por que que o gráfico volume-tempo ele tem esse formato mais arredondado de entrada? Isso ocorre em virtude do padrão do fluxo que é desacelerado. É uma resposta tão simples, meu Deus do céu. Tá? E aí tem o restante aqui. Então, esse padrão desacelerado do fluxo
faz com que o padrão de enchimento não seja linear. Ok? Mas tu, pelo menos o que eu te perguntei aqui até então, tu já acertou boa parte. Tá bom? Ok. Eu vou desenhar aqui agora o gráfico de pressão em VCV. Ou, desculpa, em VCV não. Vou fazer aqui o gráfico de pressão em PCV. E eu vou marcar esse ponto bem aqui, onde está a seta. Que fase do ciclo ventilatório é essa? Ciclagem. Muito É o bom. início da fase respiratória. Na verdade, não é o início, tá? É a É a transição. transição. Desculpa, transição. É a transição. É como se tu fechasse uma porta Para e grupo. abrisse a outra porta. Tu fecha a ins e abre a ex. Tá bom? Muito bom, Ok. muito legal. Bem aqui onde eu marquei essa seta. Qual é a fase do ciclo? Inspiração. Muito bom. E bem aqui onde eu marquei a seta. Qual Disparo. é? Boa, muito bom. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então tu percebe que dá pra gente brincar com várias coisas aqui? Sim. Tá? Então, a gente já sabe o nome de cada um, as fases de cada um. Ok. Cada gráfico escalar desse, ele também tem a própria característica de disparo, tá? Esquece isso aqui que eu desenhei, eu vou desenhar outra coisa aqui. Ok. Escolhe um modo para mim. Volume. Então tá aqui, modo VCV. No modo VCV, tu vais bater o olho sempre no gráfico de pressão. Então, gráfico de pressão em VCV tem esse formato aqui. Tá? Ok. Esse é o gráfico de pressão em VCV. Ou gráfico pressão-tempo em VCV. Cada ciclo ventilatório ele tem uma própria característica em relação ao controle ou à assistividade. Em outras palavras, tu tem ciclos que são controlados e tem ciclos que são assistidos. Aonde é que está a grande dica e macete para você bater o olho no ventilador e identificar se é um ciclo controlado ou assistido? Você vai analisar sempre o disparo. Em qual gráfico dos três? No gráfico pressão-tempo. Sempre é o gráfico de pressão-tempo. Sempre, sempre, sempre. Percebe que esse disparo aqui não houve queda de pressão? Sim. Então isso aqui é um Então, ciclo controlado. E esse aqui, tu percebe que teve queda de pressão? sim. Esse aqui é um ciclo Assistido. assistido. Vou fazer a mesma coisa agora no modo PSV ou PCV, tanto faz. Tá em PSV aqui. Não, PSV não vai dar certo, porque não existe ciclo controlado em PSV. Só em PCV. Tá? Então lá vai. Foi. Chegou na pressão que eu quero, segurou, acabou. E aqui ao lado, foi, chegou na pressão que eu quero, segurou, acabou. Aqui a mesma coisa. É modo de pressão, bate o olho aonde? Lá no disparo. Como é que tá esse disparo aqui? Com queda de pressão ou sem queda de pressão? Sim. Então, se é sem queda, então esse ciclo é um ciclo controlado. E esse aqui? Com queda. Já teve queda. Então, isso aqui foi um ciclo assistido. Tá. Por que eu brinquei contigo falando que não ia dar certo em PSV? Porque PSV não existe a possibilidade de ciclos controlados. Não tem. Sim. Então, só tem ciclo assistido. Então, o paciente tem que dar conta do recado.
Sim. Tá bom? Show de bola? Sim. Vou beber um pouquinho de água aqui rapidinho. Então, ó, nós falamos dos gráficos escalares, falamos das fases do ciclo ventilatório, falamos do conceito de ciclo controlado e assistido, e agora a gente vai falar da sensibilidade, tá? Se eu tô já começando a falar sobre ciclos assistidos, né, que é o ciclo que é disparado pelo paciente, a gente tem que entender qual que é a variável da ventilação mecânica que foi criada justamente para isso, para identificar esse esforço do paciente quando ele fizer. E essa variável chama-se sensibilidade aqui no Brasil. Em ventiladores aí com linguagem internacional, tu vai encontrar o nome trigger, tá? Parece trigo, vai encontrar trigger. 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 E se tu relacionar trigger, ou se tu traduzir essa palavra trigger, qualquer dicionário aí vai traduzir como disparo, entendeu? Sim. Então é algo relacionado ao disparo. Então a sensibilidade ela é primordial para nós adequarmos para o paciente ele ficar bem confortável na ventilação mecânica. E aí eu vou te dar dois caminhos agora, tá, Samir? Existem diversas evidências. E as mais atuais, elas falam a seguinte coisa, tá? E a sensibilidade a fluxo comparado à pressão, ela exerce uma menor carga de trabalho respiratório para o paciente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque se o paciente tem menos dificuldade para disparar a máquina, isso se aproxima mais da naturalidade. E é isso que a gente quer. Ou tu estás tendo dificuldade para respirar agora? Não. Tu nem percebe, né? O ato da respiração. Uhum. E a ideia é a gente colocar o paciente em uma situação que ele também não sofra na ventilação para disparar a máquina se ele quiser. Então tem uma vertente, tá, da literatura que sugere uma zona aqui de início entre -2 a +2. Valores negativos, você escolheu a sensibilidade à pressão. Valores positivos, você escolheu a sensibilidade a fluxo. E o que eu acabei de te falar é afirmar que o fluxo é mais adaptável ao paciente do que a pressão. Então, me cobra no final da mentoria de hoje para eu te mandar um artigo, tá, de 2005, de Racca e colaboradores. Eles afirmam, depois de uma revisão bem aprofundada, que a sensibilidade, né, a fluxo foi criada para resolver os problemas da sensibilidade à pressão. Tá? Então eles não ficam em cima do muro lá, não. Entre uma ou outras, eles afirmam com muita assertividade, que a sensibilidade de fluxo é melhor. Aí eu divido da mesma opinião. Já tinha notado isso, né, no meu dia a dia assistencial, antes mesmo de encontrar esse estudo. Tá bom? Sim. Antes mesmo de encontrar esse estudo aqui. Tá? Então, geralmente, eu sugiro para você começar com uma sensibilidade aqui próxima a 2. Bom, quanto mais perto do zero, você está deixando mais sensível, e quanto mais distante do zero, menos sensível. Então, a ideia é a gente colocar uma sensibilidade a mais sensível possível, desde que não cause autodisparo, que é a sincronia. Tá? E às vezes tu quer, tipo, deixar tão sensível, que o simples fato do coração bater no peito do paciente e oscilar, vibrar o tórax,
aquela besteirinha de oscilação, a máquina às vezes se confunde achando que é o paciente tentando respirar. Tá bom? Tá. Legal. Alguma dúvida em relação ao ajuste da sensibilidade? Não, até que foi de boa, dentro do o mais próximo do zero, melhor. Então, de Na 2. verdade, não é isso, tá? Mas foi o que eu Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Ó, quanto mais próximo ao zero, mais sensível fica. Eu não tô dizendo que quanto mais próximo é melhor, que foi o que você falou. Porque se tu deixar tão sensível, tão sensível, tão sensível, o paciente nem vai fazer esforço para respirar. A máquina vai achar que ele está fazendo esforço, vai se confundir e vai mandar ciclos para ele sem ele pedir. Entendeu? Ok. Tudo bem? Tudo certo. Eu queria, antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo agora, eu queria só fazer uma revisãozinha rápida, tá? Revisãozinha rápida. Então nós começamos falando de algumas bases, tá? Importantes da ventilação mecânica. A primeira delas foi a apresentação dos gráficos escalares. Tá bom? A escala que eles trabalham é a escala tempo. Então eu vou ter o gráfico volume-tempo, fluxo-tempo e pressão-tempo. O gráfico de volume é dado em ml, fluxo litros por minuto e de pressão em centímetro de água. Esses três aqui é o padrão de normalidade em VCV e esses três aqui é o padrão de normalidade nos modos de pressão. O que está em preto é a fase INS, o que está em vermelho é a fase EIS. Tá? Ok. Entre a INS e a EIS, tu tens o início e a transição delas, que tem nome também, que é disparo e ciclagem, que eu destaquei aqui para você, com a letra D e C em, respectivamente, cada um deles. Tá? Então essa foi uma as primeiras partes que a gente embasou aqui. Bom? Depois disso, a gente fez uma pequena atividade de fixação, né, para ver como é que estava a assimilação desse conteúdo, e foi muito bom. E depois eu falei sobre as características do ciclo ventilatório. Nossa, Tá? controlado. Então, aonde é que está o grande macete? Travou de novo? Não. Tá. Onde é que está o grande macete? Para você identificar se você tem um ciclo controlado ou assistido, você precisa sempre buscar os gráficos de pressão, tá? E de olho no disparo. Se teve ou não queda de pressão, vai te responder se quem disparou o ciclo foi a própria máquina ou se foi o próprio paciente. Se não tem queda de pressão, então significa que foi a máquina que disparou. Se tem queda de pressão, isso aqui foi produzido pelo paciente. Então ele atingiu o limiar de sensibilidade e conseguiu disparar a máquina. Então aqui eu tenho o ciclo controlado, aqui assistido, e dessa forma que a gente vai identificando o formato, né? A análise de cada um dos gráficos. Depois disso, nós falamos aqui sobre sensibilidade, né? Sim. E aí eu te trouxe um posicionamento bem atualizado a respeito dela, onde a sensibilidade a fluxo, né, que são números positivos, ela impõe ao paciente uma menor carga de trabalho. Em outras palavras, ela se adapta melhor ao paciente. Sempre que você estiver se aproximando do zero, olha o sentido da seta aqui, ó. Você está tornando a sensibilidade cada vez mais sensível, não pode exagerar. E toda vez que você tomar o caminho oposto, ó, olha a seta aqui, para o outro lado agora. Toda vez que você se afastar do zero, você está deixando cada vez menos sensível. Não pode exagerar também. Então eu não posso deixar uma sensibilidade tão sensível assim a ponto da máquina se confundir, nenhuma tão pesada a ponto do paciente tentar disparar e não conseguir.
Então, um meio termo aqui, algo próximo de 2, é uma boa sugestão de início de sensibilidade. Logo em sequência, nós falamos dos alarmes. Isso aqui tu não encontra na literatura diretamente. Ela não amarra isso aqui. Ela diz sempre da questão da individualização. Mas para quem está ainda, né, no caminho e tal, ainda buscando, se aprofundando a respeito da ventilação, é muito complexo entender isso aí. Ah, quer dizer que é individual. Tá, mas eu parto de onde? Eles não põem a mão no fogo. Eles sempre estão em cima do muro. Então aqui foi uma sugestão que eu tô te dando. Que vai dar muito bem para pacientes adultos em geral, ou homem ou mulher, tá? Ou homem ou mulher. Tudo bem? Certo. Show de bola. Show de bola. Se ficou alguma dúvida nessa... Você ficou com alguma dúvida nessa revisão que a gente fez? Não, ficou de boa. Não? Tranquilão? Totalmente de boa, tranquilo. Beleza, show. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer nossa primeira pausa, tá bom? Ok. 10, 15 minutinhos de pausa. O que eu sugiro agora? Dá uma desligada no teu celular. Tá. Desliga ele, tá? Ok. E deixa ele carregando esses 15 minutos, tá bom? Aí daqui a 15 minutos, aí tu liga ele de volta. Entra de novo na chamada, eu vou estar te esperando. Tá. Tá bom? Tá, ok. Até já já. Até já. Agora, pronto. Então vamos continuar aqui. Então olha só. Na hora que eu olho para a tela, né, de um ventilador mecânico, eu vejo muita informação ali, tá? Eu vejo números aqui embaixo, números lá no lateral, tem uns gráficos de ventilação. E a gente tem a obrigação, nós fisioterapeutas, de dominarmos tudo isso, Uhum. ok? E tem essa obrigação, tá? Deixa o teu microfone desligado um instantinho. Tá. Só pra eu... Isso. Aí, quando eu puxar a palavra pra ti, alguma coisa aí, tu abre o microfone e fala. Tá dando direto aquele retorno da minha voz, tá? Agora ficou legal. Ah... Enfim, a gente tem que ter domínio de tudo, tá? Então, para isso, a gente vai fazer uma pequena divisão aqui. Eu vou te apresentar elas. Existem variáveis na ventilação que são diretas e outras que são indiretas. Quais são as variáveis diretas? É toda aquela que eu olho, toco na tela e diretamente eu a modifico. Por exemplo, modo VCV. Ele vai abrir para mim todas as variáveis que ele permite serem ajustadas. Essas são as variáveis diretas e geralmente elas se encontram na parte de baixo aqui do ventilador. Bom, existem outros números, só que esses números eu não consigo clicar neles diretamente e diretamente mudá-los. Por exemplo, sei lá, o pico. O pico está 19,7 aqui. Eu quero mudar esse pico. Eu não tenho como clicar aqui em cima e fazer esse valor mudar. Diretamente não. Saturação, 44. Não, quero aumentar a saturação. Não dá para eu apertar aqui no botão saturação e aumentar ela aqui diretamente. Tá bom? Porque essas aqui não são variáveis diretas. Elas são variáveis indiretas. São variáveis resultantes. E aí a gente vai fazer uma divisão aqui. Primeiro nós vamos falar das variáveis que são diretas e depois das indiretas. Tá ok? Da esquerda para a direita, uma a uma, a primeira variável direta que há no modo VCV, que está aqui nesse ventilador, é o volume corrente. O que a literatura sugere para a gente a respeito do volume? É que o volume corrente ele seja definido entre 6 a 8 ml por quilo do peso predito. Tá? Então a gente vai ter que ter o peso predito do paciente. Então como é que a gente faz para ter o peso predito e posteriormente encontrar o volume que a gente quer, né?
Esse aqui é a tela do meu celular, tá? E esse aplicativo que eu acho que você deve ter, não tem? PhysioTouch? Legal. Você vem aqui no peso predito e volume, a gente já fez isso lá na primeira atividade, né? Você vai selecionar aí o sexo do paciente, vou botar aqui sexo feminino, altura 165, lembrando de não botar ponto nem vírgula. Ventilar com 6 ml por quilo, calcular. Ele me dá aqui o peso predito, me dá aqui o volume corrente sugerido, eu anoto. Depois eu repito a operação ao invés de 6 com 8. Eu calculo de novo. E agora, um volume de 455, o peso predito continua o mesmo, eu anoto esse volume. E aí eu tenho essa variação, né, de volume que eu posso trabalhar. E a literatura fala que a gente pode iniciar com qualquer valor nesse intervalo aí. Só que eu vou te dar uma sugestão. Ao invés de começar entre o intervalo, começa com 6. E eu vou te dizer por quê, tá? O volume corrente é uma das variáveis mais perigosas da ventilação mecânica. Só que ela, assim como pode estar associada aos maiores graus de lesão pulmonar, quando mal ajustada, quando está bem ajustada, ela pode salvar a condição ventilatória de um paciente. Então é 8 ou 80, entendeu? Então o volume, a gente tem que ter muita gentileza em ajustá-lo. Então qual que é a minha sugestão? Não começa de cara com tudo que tu tem. Começa com 6. E lá na frente, se houver necessidade, ainda tem margem para tu subir. Porque se tu começar direto com 8, se caso você precise de mais, vai ficar difícil. Tá bom? Ok? Legal. Tá? Alguma dúvida em relação ao ajuste do volume corrente? Não. Não? Ótimo. Maravilha. Frequência respiratória. Sempre eu vou te dar o que a literatura sugere e ao final vou te dar uma sugestão. Quando ela não ajudar muito, aí eu vou te correr logo para a sugestão direta. Tá? Sobre frequência respiratória, a literatura considera normal uma zona entre 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, ela considera normal. Tá bom? Tudo que a gente não for gentil, eu vou te sugerir uma posição conservadora, moderada, tá? Frequência respiratória, a gente não precisa ser tão gentil assim. Mas vamos evitar os extremos, tá? Vamos ser moderados. Então, entre 12 a 20, alguma coisa ali próxima de 15, 16, vai ser bem aceito aí para um paciente adulto, tá bom? Próxima variável, fluxo. Fluxo. Fluxo em ventilação mecânica é a velocidade do ar. Tá? Velocidade do ar. Tu pode entregar aquele ar mais rápido ou entregar aquele ar mais devagar. Isso é a velocidade. Isso é o fluxo. A literatura não nos ajuda aqui. Ela não amarra, ela não te dá uma zona, ela não te dá uma referência. Tá bom? Então eu vou ter que aqui me meter. Geralmente, para um adulto, um fluxo inicial de 20 a 30 vai ser bem aceito por ele. E aí, mantendo essa regra do meio termo, né, sendo moderado, pode começar ali com 25. Na maioria das vezes vai se adaptar muito bem ao paciente na fase inicial. Tá bom? Se tiveres alguma dúvida, alguma coisa, é só tu abrir o microfone e falar, tá? Tá, ok. Show. FiO2. Tá bom? FiO2. A FiO2, ela é a variável direta que mais a gente mexe ali, altera durante um plantão. Na admissão, né, primeiro, eu tenho que lembrar que ela sai de 21 a 100%. Tá? 21 a 100%.
Só que na admissão, tu pode manter um valor um pouco mais alto. Então, tu pode colocar uma FO2 acima de 60% para admitir o paciente. Depois que ele entrou na ventilação, depois que você colocou um oxímetro nele, e agora tu tens um acompanhamento da saturação periférica, a coisa muda. Então, depois que entrar a leitura da oximetria, aí você já vai partir a trabalhar com a zona de saturação-alvo. E na maioria dos guidelines fica entre 92% a 96%. Tá bom? Então, se tiver menor que 92, eu subo o oxigênio. Se tiver maior que 96, eu baixo o oxigênio. Walter, e se eu chegar a 21% de FO2 e mesmo assim ele continuar saturando alto, 99 e 100? Maravilha! Maravilha! Porque a minha intenção é chegar no mínimo, é chegar nos 21. Cheguei lá, ótimo. Maravilha, paciente. Agora, se eu estiver ofertando para ele uma FO2 acima de 21% e a saturação alvo dele está acima de 96, já não é bom. Ok? Ficou alguma dúvida aqui? Legal. E sobre PIP? Bem, PIP dava para a gente fazer um curso sobre PIP de 2 dias. Tá? Mas é lógico que eu não vou aqui te deixar na mão. Vou te dar um bom direcionamento já bem mastigado. A PIP é uma sigla em inglês de pressão expiratória positiva final, né? É aquela pressão que sempre vai ficar no final do ciclo. O ar vai entrar, o ar vai sair e vai ter uma PIP lá dentro. O ar vai entrar, o ar vai sair e vai ter uma PIP lá dentro. Essa PIP ela serve para evitar o colapso pulmonar, muito importante na ventilação mecânica. E a literatura nos dá uma sugestão inicial de 5 a 8. 5 a 8 é a sugestão da literatura. Tá bom? Para quais pacientes eu vou trabalhar com 5? Aqueles que tiverem um pulmão ok. Não estou nem falando normal. Quando basta que seja um pulmão ok, você pode começar com 5. Se você tiver um paciente que tem um pulmão comprometido, aí você pode começar com um valor um pouco mais alto de 8. E existe uma exceção. Pacientes obesos, as evidências sugerem que a gente comece logo de cara a PIP com 10. Tá? Isso aí daí já é uma exceção. Tá bom? Então, pulmão ok, 5. Pulmão comprometido, 8. Paciente obeso, 10. Joia? Legal. Existem outras 2 situações clínicas que você precisa saber, tá? São muito importantes. Por exemplo, o derrame pleural, né? Derrame pleural. Ele compromete o pulmão. Então, teoricamente, tu ias começar com um valor mais alto de PIP. Isso está errado. Por quê? O derrame pleural, apesar dele comprometer o pulmão ali, ele está fora, ele é extrapulmonar, ele está ali no espaço intrapleural, né? É um acúmulo de líquido entre as pleuras. Oi? Oi? Travou? Tô ouvindo ainda. Oi? Alô, alô? Oi? Alô, alô? Tá me vendo? Tá me vendo e me ouvindo? Então, só fazendo uma finalização dessa etapa, então a PIP, se tiver um quadro pulmonar ok,
pode começar com 5, um quadro pulmonar comprometido, já pode começar com um valor um pouco mais alto de 8. E se for um paciente obeso, a gente já pode começar direto com 10, tá? Existem duas situações clínicas que comprometem o pulmão, mas não justificam o aumento de PIP. Quais são elas? Derrame pleural e pneumotórax não drenados, tá? Muito importante lembrar que são situações clínicas que vão comprometer o pulmão, mas não aumentam, não justificam você otimizar a PIP. E a última variável direta que nós temos é o tipo de onda de fluxo dentro do modo VCV. Essa é a mais fácil de todas elas. Mantenha sempre a onda de fluxo quadrada, sempre a onda de fluxo constante, por gerar uma melhor homogeneização pulmonar, você conseguir ali prover um paciente um melhor gradiente de pressão e o melhor acompanhamento da mecânica ventilatória também. Ok?